Quando eu cheguei em Campinas, já fazia alguns anos, que o culto de quinta-feira era chamado culto de cura, né? O de terça era culto de oração e quinta-feira era culto de cura. Mas chegou um tempo que começou a vir uma certa insatisfação, e eu sabia que isso era proveniente de Deus, para que o culto de quinta-feira começasse a tomar um outro rumo. Porque de fato nós só tínhamos domingo à noite e domingo de manhã com um tema livre. E eu particularmente eu achava pouco. Eu já tinha conversado com o João sobre isso e tudo. E eu dou graças a Deus porque a quinta-feira tem um tema livre. Não que não seja certo colocar um tema no culto, ou chamar culto do Espírito Santo, ou culto de oração. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Mas eu acho bom que a gente possa vir para cá para fazer o que for necessário ser feito. Se for para se mover no Espírito, que seja, nos dons que seja. Se for para ouvir a palavra, que seja. Se for para ouvir uma pregação, que seja. Se for para ouvir um ensino, que seja. Amém? E a igreja, que é você, nós nos ajuntamos num lugar para poder compartilhar a palavra. E cada ministro compartilha essa palavra do jeito que lhe é próprio. As pessoas, elas falam e fazem as coisas dentro da palavra, né, os ministros, pregadores, como lhe é próprio. Então, Herênio, por exemplo, foi citado o nome dele. Ele tem um jeito bem próprio de fazer isso. É o jeito dele. João tem um jeito bem próprio de fazer isso. Amém? E é muito normal que a gente tenha as nossas preferências. Eu gosto quando é fulano. Eu gosto quando é cicrano. Tem gente que gosta quando o pregador grita muito e se emociona muito. Tem gente que detesta esse tipo de pregação, só gosta de coisas bem tranquilas, bem normais. Mas sabe de uma coisa? A gente deve aprender a gostar da palavra do jeito que ela vier, desde que seja a palavra. Amém? Porque a palavra, ela sendo gritada ou sendo sussurrada, ela vai trazer revelação aos nossos corações. Amém? Ela sendo gritada ou sendo sussurrada, ela vai trazer revelação aos nossos corações. E é isso que importa. A gente tem que parar de escolher o jeito que a gente quer ouvir e estarmos abertos para o que Deus quiser fazer, para a forma que Deus quiser falar. Você concorda com isso? Desde que seja a palavra. Amém? E eu estava lendo em casa, né, nesses dias, todo dia eu leio um pouquinho, e eu me deparei com essa passagem. Quantas vezes eu li essa passagem, eu nunca percebi ela. Aí eu estava ouvindo um CD de Cláudio Claro, o mais novo dele, e tem uma música que acho que ele compôs aqui em Campina Grande. Ele recebeu quando estava aqui no período que ele esteve em Campina Grande. E fala dessa passagem. Aí eu lendo, eu descobri algumas coisinhas que poderiam se transformar numa ministração. E aí a gente vai ler e vamos ver no que vai dar. Você concorda? Se há palavra, então amém. Eu queria que você abrisse em Lucas 7:18. Lucas 7:18. Vamos ler. Diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou vamos esperar outro? Naquela mesma hora, diga na mesma hora. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: ide, e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com luxo, eles assistem nos palácios dos reis. Sim, o que vocês saíram a ver no deserto? Um profeta?
Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Vamos parar aqui. Amém? Agora vamos analisar essa passagem, que eu achei muito interessante. Nós devemos ser imitadores de Cristo, você concorda? Então, João Batista era primo de Jesus, certo? Um anjo foi procurar o pai de João Batista para anunciar a vinda dele. Isso aconteceu com a mãe de Jesus também. O anjo veio até Maria e anunciou a vinda de Maria. De fato que a Bíblia dá testemunho que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A Bíblia também diz que João vinha preparar exatamente o caminho para o Senhor. Dentro das passagens do Velho Testamento já se falava sobre João. Amém? Como também se falava sobre Jesus. Eu quero que você veja a importância de João Batista. Tá? Estão me ouvindo ainda? Glória. Então João Batista nasceu um pouco de tempo antes de Jesus. Aí depois que ele nasceu, foi um nascimento sobrenatural, porque a mãe dele não podia ter filhos. E eles já eram avançados em idade. Ficou pior ainda depois que eu desci. Aí então João Batista foi anunciado, como Jesus também foi anunciado. Amém? João Batista foi criado até uma certa idade, depois ele foi para o deserto. E ele se alimentava de mel e de gafanhoto. Se vestia com pele de animais. E João Batista era um homem cheio de Deus. E ele veio preparar o caminho para o Senhor. Amados, a sua pregação convencia a muitos. Amém? Convencia a muitos. E se você já leu a palavra, você sabe que houve algum momento antes de Jesus aparecer, antes de Jesus surgir do cenário, porque se fala de Jesus quando ele nasceu, um pouquinho da infância, depois ele com 12 anos, ensinando no templo, depois acabou, ninguém vê mais falar de Jesus. Quando Jesus reaparece, é para ser batizado por João. Mas de João vem se falando, que ele vem pregando, pessoas vêm se convertendo, pregando o batismo de arrependimento. E teve um momento que ele disse assim: olha, eu batizo vocês com água, mas vem um que é maior do que eu. Ele é tão maior do que eu, que eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Ele sim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que ele estava querendo dizer? Que o Messias tão esperado estava chegando. Amado, todo Israel estava esperando o Messias. Todo mundo estava esperando o Messias. De fato que se esperava ele a qualquer momento. Havia milhões de passagens falando sobre Jesus. Há muito tempo que se esperava o tal Messias. Quem será o tal Messias? João Batista já começou a dar sinais que sabia quem era esse Messias. Você concorda que João Batista sabia que Jesus era o Messias? De fato, quando Jesus apareceu para ser batizado, ele disse claramente, publicamente, na frente de todo mundo: só, olha, está aí. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra dessa passagem? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora importa que eu diminua e que ele cresça. Quando Jesus foi ser batizado, ele disse: eu preciso ser batizado por você e você é que vem me batizar. Não, importa que por enquanto aconteça assim, João Batista, para se cumprir toda a Escritura. Você acha que João Batista sabia que Jesus era o Cristo? Pessoal, presta atenção, vocês acham? Com tudo isso que eu já falei até agora, as passagens que eu lembrei a você, João Batista sabia que Jesus era o Cristo. Ele sabia que Jesus era o Cristo. Ele foi a primeira pessoa que deu testemunho de Jesus tão ousadamente assim. Amém? João Batista sabia que Jesus era o Cristo. Só que essa passagem que nós lemos diz que as coisas que Jesus fazia foram levadas até João Batista. Aí João Batista pegou 2 discípulos dele e disse assim: olha, vão até lá e pergunta um negócio para ele que eu tenho curiosidade de saber. Eu estou parafraseando, eu sempre faço isso só para ficar mais claro. Vá até lá e pergunte a ele: Senhor, João Batista mandou perguntar se é você mesmo o Messias ou a gente tem que esperar outro. Aí o que eu acho interessante é: será que não tinha um camarada na terra que soubesse que Jesus era o Messias mais do que João Batista? Que era o próprio enviado pelo próprio Deus para preparar o caminho para o tal Messias. Será que ele não sabia que Jesus era o Messias?
Amém? Quantas coisas, amado, você sabe, mas acontece alguma coisa e você deixa de saber. E nós precisamos saber do começo até o fim. Vamos caminhar. Aí ele vai e envia os 2 discípulos, né? Você há de convir que Jesus sempre vivia cercado de pessoas. Sempre tinha muita gente. Fora os discípulos. Aí chegou os 2 discípulos de João. Né? Eles foram enviados, eles têm que obedecer. Senhor, nós queremos fazer uma pergunta a você. Ele disse, pois não. João Batista enviou a gente, ele quer saber. É você mesmo aquele que nós estamos esperando ou a gente vai ter que esperar outro? Aí você imagina que no mínimo o discípulo de Jesus estava perto dele e ouviram isso. Essa pergunta. Aí Jesus olhou para ele e a Bíblia diz que na mesma hora Jesus curou a muitos. Então Jesus não respondeu agora. Ele ouviu a pergunta, se virou e curou a muitos. Não diz que foram 2, não diz que foram 5, diz que foram muitos. Muitos é muito. Diz que muitos cegos enxergaram. Amém? Na mesma hora Jesus curou a muitos. E os discípulos de João ficaram assistindo. Aí você imagina que Jesus curando um monte de gente na frente deles, eles deviam ter ficado tão envergonhados de ter tido a coragem de fazer uma pergunta tão tola, que eles deviam ter pensado, por que João Batista não veio aqui e perguntou ele mesmo, fez a gente pagar esse mico? De vir aqui perguntar se ele é o homem. Não está vendo que ele é o homem? Que ele é o Cristo? Meu Deus do céu, por que a gente veio fazer um papelão desse? Aí depois que Jesus fez tudo aquilo, aí Jesus se voltou para ele, e Jesus não disse, vai e diga a ele que eu sou o Messias. Jesus não disse isso. Jesus disse, vai e diga para ele tudo que vocês viram e ouviram. Aí Jesus começou a relacionar que os cegos veem, que os paralíticos são levantados, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Aí no final, ele dá só um adendozinho para João, disse, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Amém, queridos? É interessante que Jesus, quando ele recebeu aquela pergunta dos discípulos de João, ele não se assombrou. Ele não disse, mas que palhaçada, João. Você foi enviado na minha frente para preparar o caminho para mim, sabia que eu era o Messias, falou acerca de mim para as pessoas, e agora vem com essa ideia de que será que eu sou o Messias? Duvidando que eu sou o Messias? Por que você está pensando uma coisa dessa? Quando os discípulos chegaram para perguntar isso, amado, ficou claro que do período que Jesus se encontrou com João, vamos dizer assim, pela última vez, suponhando que tenha sido no batismo. Vocês estão comigo? Fiquem comigo. No batismo, quando João batizou Jesus, se falou, olha, esse é o Cordeiro de Deus, pronto, ele é o homem, ele é o Messias, era ele que a gente estava esperando. Na verdade, eu não devia nem batizar, eu é que devia ser batizado por ele. Supomos que eles se encontraram nesse período, porque a Bíblia não relata outro encontro, até o momento que ele enviou os discípulos para fazer essa pergunta. Desse período que João tinha tanta convicção, até o momento dele dar na cabeça de enviar 2 discípulos para perguntar, é você mesmo o Messias? Ou a gente vai ter que esperar outro? O que foi que aconteceu nesse período? O que João Batista se permitiu pensar para chegar no ponto de ter que perguntar se ele era o Messias mesmo? Você está entendendo o que eu estou perguntando? No que foi que João Batista andou pensando para duvidar que Jesus era o Messias? Ao ponto de ter que mandar perguntar. Se João Batista tinha tanta certeza, ninguém na terra deveria ter mais certeza que ele era o Cristo do que João Batista. Mas o próprio João Batista duvidou. Foi dúvida. Amém? João Batista andou pensando alguma coisa que gerou nele uma certa dúvida. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Isso nos ensina, amados, que a dúvida é uma coisa que vai chegar na sua mente, na minha mente, tão sutilmente como o vento que está passando por você. Ele chega para todo mundo, igualmente. Agora, o que cada um vai fazer com a sugestão que chega é que é individual. E a estrutura que cada um tem é essa estrutura que vai lhe dizer a maneira como você reage a essas sugestões que chegam. Amém? Porque o próprio João Batista, ele sabia que Jesus era o Cristo, ele foi enviado na frente de Jesus para preparar o caminho para ele testemunhou de Jesus antes que ele chegasse, mas por algum motivo João Batista se deixou levar e
teve um questionamento se realmente ele era o Messias. João Batista andou pensando alguma coisa que eu e você não deveríamos pensar. Sugestões chegaram para ele exatamente como chega para você e para mim. Amado, Satanás não mudou, são as mesmas coisas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tentando roubar aquela convicção. Eu acho interessante que essas coisas tenham sido registradas desse jeito para a gente aprender. Não podemos fazer uma leitura de qualquer jeito da Bíblia. Amém? Eu mesmo li isso várias vezes, mas eu acho que é porque João Batista era tão santo. E tem tantas passagens referentes a ele, assim, né? De uma pessoa enviada por Deus, que eu passei por aquilo ali e não quis acreditar que João Batista estivesse duvidando. Mas diga assim, João Batista era homem. Homem. Humano, amado. Natural, normal como você. Sujeito às mesmas fraquezas. As pessoas, elas erram. Elas erram. Isso é normal. Não é o certo, não é o esperado, não é o que deveria acontecer, mas acontece. Olha o exemplo de João Batista. Para que homem mais ungido, mais abençoado na época de Jesus, no período de Jesus, tão digno, a vinda dele foi anunciada por um anjo. O pai dele ficou mudo. Quando falou, profetizou. Era uma alegria, o menino não podia nunca nascer porque a mãe era velha demais e o pai também. Ele veio quase na mesma categoria de Jesus. Ele não deveria saber que Jesus era o Cristo, mas ele também duvidou. Acontece. Amém, queridos? Nós precisamos aumentar o nosso nível de tolerância quando a atitude do coração está certa. Quando a atitude do coração das pessoas está certa, a gente deve ter um pouco mais de tolerância. Mas a questão toda é a atitude. Porque Deus não julga ações aqui fora, Deus julga os motivos interiores. Uma coisa que João estava falando, João, meu marido, e eu estava pensando, Saul e Davi. Davi pegou a mulher de um camarada, mandou chamar ela e teve sexo com ela, adulterou. Não relata que Saul tenha adulterado. Relata que Saul tenha desobedecido ao Senhor em algumas ordens. Naturalmente falando, parecem pecados, vamos dizer assim, porque não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas naturalmente falando, dá para entender que o pecado de Saul foi menor do que o de Davi. Mas por que o juízo foi diferente? Porque Saul foi impenitente no seu pecado. Não houve nele arrependimento. Mas em Davi houve. Em Davi houve. Amado, quem não se arrepende não é digno de misericórdia. Quem não se arrepende não é digno de misericórdia. Mas aonde há arrependimento, a misericórdia repousará. Amém? Deus esquece, mas a igreja não. A igreja ainda vai lembrar dos pecados das pessoas por um longo tempo. E uma das coisas que eu tenho pensado é que para cada erro que você faz, você tem que acertar pelo menos 3 vezes. No mínimo, para compensar aquele. Mas o pior é quando você erra, e erra, e erra, e erra. Isso mostra que não houve mudança. E onde não há mudança, a misericórdia se ausenta. E amada, a misericórdia de Deus se ausentando de cada um de nós é terrível. Você não tem favor em lugar nenhum. Amém? Vamos continuar a história de João Batista. Aí João Batista duvidou. Agora o que eu quero que a gente observe é como Jesus tratou isso. Porque ele sabia ministerialmente quem era a pessoa de João Batista. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era um do discípulo dele que ele estava treinando, um João, um Tomé, um Judas. Não, ele era João Batista. Ele sabia de quem se tratava. Quando João veio fazer essa pergunta para ele, os discípulos ouviram. Aí você imagina o que os discípulos não ficaram pensando, discípulos de Jesus. Eles eram humanos como você e eu, eles deviam ter ficado pensando, eu não acredito que João Batista está perguntando se Jesus era o Cristo. Ele não tinha dito já que ele era o Cristo? Eu não acredito. O que foi que aconteceu com João Batista? Cadê a fé de João Batista? Cadê o grande homem João Batista? Eu não acredito que ele está fazendo uma pergunta dessa. E Jesus estava no meio daquela situação, uma pergunta de João Batista daquele nível, ele tendo que respeitar a pessoa de João Batista, que é uma coisa que a gente não faz uns pelos outros, porque as pessoas precisam de respeito, certas ou erradas.
Não somos donos das pessoas, Deus o é. Amém? Quem é você que acha que pode julgar o servo alheio? Ele é de Deus. E Deus é suficientemente capaz de julgar o seu servo. Ninguém mais. Ninguém mais. Amém? Aí então, eu estava onde? Jesus estava no meio daquela situação, né? Com aquela pergunta. E ele tinha que dar uma resposta convincente a João Batista, de modo que João Batista não viesse a deixar aquilo acontecer de novo. Aquelas dúvidas chegarem outra vez. Ele tinha que fazer alguma coisa. Seria muito mais fácil, vamos dizer assim, Jesus dizer, olha, pronto, vá lá e diga a ele que eu confirmei, eu sou mesmo Cristo. Mas ele não preferiu fazer assim. De fato, várias vezes Jesus não se dizia de si mesmo assim. Ele preferia fazer as coisas, porque viver fala mais alto do que dizer. O que fazemos fala mais alto do que falamos. E Jesus sabia sobre isso, então ele preferiu fazer. Ele não disse nada, ele só fez. A Bíblia diz que ele se virou e na mesma hora curou um monte de gente. E os discípulos ficaram lá observando aquilo. E ficaram observando e acho que eles já estavam mortos de vergonha de ter tido a coragem de fazer uma pergunta dessa. Mas ficaram lá observando. Jesus curou. Quando terminou, olhou para eles. Pronto, agora eu só quero que vocês vão e contem para ele tudo que vocês viram e ouviram. Jesus, amado, não mandou um recadinho espetando João Batista. Ele não disse, olha, vai diga a ele que ele estude um pouco mais, que leia um pouco mais, porque a fé dele está muito baixa. É inadmissível que ele duvide que eu sou o Cristo. Vai lá e dê um recadinho a ele que ele precisa de um aconselhamento, porque não tem condição uma coisa dessa. Amém? Interessante como o mestre sabia lidar com as pessoas. Sabia como lidar com cada caso. Ele sabia que aquela incredulidade de João Batista não era uma coisa suja. Não era uma coisa baixa, não era um erro gravíssimo. Era humano. Era natural. Como as sugestões que eu e você recebemos todos os dias. Amém? Aí depois que Jesus fez tudo, ele disse, pronto, vão e contem para ele tudo que vocês viram. Aí os homens pegaram e foram. Nunca mais se ouviu falar que João Batista perguntou mais nada. Cerrou o assunto. Agora o que eu quero que você observe é a intenção de Jesus pós-acontecimento. Depois que os discípulos foram embora, aí os que ficaram, deviam estar, né? Meu Deus do céu. João Batista, como é que pode? Está desviado, deve ter acontecido alguma coisa com João Batista para perguntar uma coisa dessa. E aquela especulação, diga especulação. Sabe o que é especular? Não saber do negócio, do que se trata e ficar tentando descobrir, tentando jogar. Será que é isso? Será que foi por causa disso? Especulação. Deus não gosta disso. Não é do feitio dele. Aí para encerrar o negócio e matar logo pela raiz, aí ele se virou para os dele, para o povão todo, né, que ele tinha curado, e para os que tinham ouvido a pergunta que ele tinha feito. Aí disse assim, vocês saem para ver o que no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Vocês saíram para ver o quê? E todo mundo calado, né? Pensaram assim, eita, ele vai meter agora a sola em João Batista. Obrigada. Aí eu imagino, amado, que as pessoas deviam estar prontas. Agora ele vai arrasar João Batista aqui. Agora João Batista não está aqui para ouvir não, mas devia estar. Porque Jesus começou, vocês saíram para ver o que no deserto? Aí o pessoal já pensou, eita, aí vai detonar João Batista. Interessante. Às vezes, amado, quando nós nos decepcionamos com as pessoas, porque elas deveriam ter agido de uma forma, mas não agiram, a gente tem uma certa tendência humana, natural e carnal, de alfinetar as pessoas, de pagar na mesma moeda, de ser duro, mas Jesus nem fez isso. Jesus fez exatamente o oposto, porque Jesus, amado, tudo que ele era, tudo que ele fazia, o jeito que ele andava, que ele se movia, era para ensinar alguma coisa. Ele não podia perder tempo na terra, ele tinha que ensinar com tudo que ele fizesse. E todos os passos dele eram observados. Então ele se virou para eles e disse, vocês vieram ver o que no deserto? Um caniço? Vieram ver o que no deserto? Um homem vestido com roupas finas? No deserto não tem homem vestido com roupa fina não, meu filho. Tem nos palácios do rei. No deserto não. Agora se vocês vieram ver um profeta, aí eu digo a vocês muito mais do que um profeta. E o povo calado.
pensando que ele ia abater João Batista publicamente, mas ele o levantou. Muito mais do que um profeta. Na verdade, esse é aquele de que estava escrito: eis que envio adiante de mim o meu anjo para preparar o meu caminho, tarará. Ainda citou claramente, aquelas profecias que a gente lia todo dia lá no tabernáculo, no templo, falando, pronto, é ele. Disse claramente. Ele desculpa. Ele dificilmente, eu quase nunca disse, eu sou o Cristo. Rarissimamente você vê Jesus falando isso. Mas de João Batista ele não poupou palavra, é ele. Ele foi um enviado sim para preparar o caminho. Pronto, aquela passagem é dele que está falando. Amado, ele levantou João Batista. Levantou a moral de João Batista na frente dos discípulos que tinham visto quão incrédula foi a pergunta que ele enviou. Amém. Quantos de nós faríamos isso? Ele levantou o irmão. Ele não pisou a cana quebrada. Ele não massacrou o pavio que fumega. Ele levantou João Batista. Porque era importante. É muito importante a forma como as pessoas veem umas às outras. Se você fala de mim, você mata a minha influência para com aquele que você falou. A Bíblia diz que o que maltrata o homem, o que suja o homem, não é o que o homem bota para dentro, mas é o que o homem deixa sair. O que você bota para fora, suja as pessoas. O que nós botamos para fora. O que infecciona as pessoas e contamina elas é o que você conversa, é o que eu converso. Se são boas coisas, então vai pegar em todo mundo. Mas se são coisas ruins, também vai pegar em todo mundo. Amém? Aí nós temos a tendência de observar as pessoas que erraram na igreja. Aí vamos jantar uns nas casas dos outros e o assunto principal é o fulano que caiu. É a cicrana que está desviada. Eu não sei de nada, ninguém andou me dizendo nada, viu? Não estou sabendo de nada dos encontros, dos jantares, graças a Deus. Não preciso, eu acho que não é necessário. Mas eu imagino. Amém, queridos? Nós precisamos ter misericórdia. Nem se abate o que Deus está querendo levantar. E nem se levanta o que Deus está querendo abater. Mas quem é que levanta ou abate? Deus. Não é a gente, é Deus. As últimas ministrações que temos ouvido aqui na igreja, inclusive através de mim naquele domingo de manhã, tem falado do pecado na igreja, sim. Tem apontado o pecado na igreja, sim. Tem reprovado, sim. Mas também não somos juízes uns dos outros. Deus o é. Deus o é. Amém, queridos? Tenhamos cuidado com isso, porque a Bíblia diz claramente: na mesma medida que você medir os outros, também medirão você. Eu já vi pessoas fazendo coisas com outros e depois de alguns anos eles estão na mesma situação e agora é o povo que está fazendo com ele. Não plante se não quiser colher. Amém? Soube de alguma coisa? Ore pela pessoa. É a melhor coisa a se fazer. Se quiser abrir a boca para alguma coisa, abra para orar. Abra para chorar por aquela pessoa, para entrar em intercessão por ela, para gerá-la. Amém, queridos? Aí Jesus exaltou ele na frente de todo mundo. Aí o povo, eu imagino, amado, como a mente daquele povo trabalhou naquela ocasião. Eita Deus. Obrigada. Como a mente daquelas pessoas trabalhou naquela ocasião. Porque Jesus, ele tinha que ensinar alguma coisa às pessoas. E Jesus não perdeu tempo. Amém? Ele tinha um respeito pela pessoa de João Batista. Ele tinha um cuidado ministerial com a pessoa de João Batista. Deixa eu te dizer uma coisa. Ministros, quando caem, merecem respeito de ministro. Amém? Porque Deus trata todo mundo numa medida. Amém? E eu acho interessante a forma como Jesus respeitou João Batista aqui. E não usou o erro dele para poder maltratar e falar mal dele. Falar mal, eu acho que isso é um grave problema da igreja. Falar mal das pessoas. E às vezes eu vejo as pessoas se gabando de terem tido a honra de serem as primeiras a contar para fulano a desgraça de cicrano. Porque dá ibope ser o primeiro a falar.
Aí às vezes a gente corre para um amigo ou para uma amiga e diz, tu já soube? Deixa eu te contar a nova. Ah, eu já estou sabendo. Aí você fica chateado porque fulano já soube por outra boca e não foi pela sua. Diga misericórdia. É uma lástima. Amém, queridos? É uma lástima. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide que não caia. Amém? Façamos cada um de nós a nossa parte. Uma das coisas que eu achei bonita também, essa mensagem eu acho que ela não vai ser cumprida não, a gente vai já terminar. Viu? Eu acho. Eu estava observando Moisés. Quão grande Moisés foi, né? Como Deus fez coisas maravilhosas através de Moisés. Mas para o nível de intimidade e de conhecimento, de estrutura que Moisés tinha, o fato de ao invés de ter tocado na rocha, mas batido, foi o suficiente para que ele não entrasse. Agora eu pergunto, tinha um cristão naquele lugar que merecesse mais aquela terra do que Moisés? Não tinha. Você acha que Deus não sabia disso? Claro que ele sabia. Amado, não tinha ninguém, nem Josué e Caleb mereciam mais aquela terra do que Moisés. Escolhido para poder guiar o povo. Sofreu com o povo. Várias vezes intercedeu pelo povo, a favor do povo diante de Deus. O engolia o sapo, travava a língua, não era duro com o povo, tinha paciência, tinha tolerância, ouvia todo mundo. Ele merecia aquela terra, era um fruto que ele tinha que comer. Mas o interessante é que aquele a que é muito for dado, também muito será cobrado. Você imagina que de nenhuma outra pessoa, tanto no Novo quanto no Velho, se fala de que Deus tivesse se deixado ver pela fenda de uma rocha. Davi não viu Deus pela fenda de uma rocha. Sansão não viu, Salomão não viu, Pedro não viu, Paulo não viu, mas Moisés viu. Amém? Passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, totalmente envolvido. Era uma glória, amada, altíssima, principalmente se tratando de uma pessoa no Velho Testamento, que não era nascida de novo. Pessoas do Velho Testamento não tinham o Espírito Santo dentro deles como eu e você temos. O que Moisés provou era altíssimo para aquele nível. É altíssimo para hoje. Amém, queridos? Foi dado muita estrutura para Moisés. Muito conhecimento, muito contato, muita intimidade com a pessoa de Deus, muito. Então, para o nível que Moisés já tinha, de maturidade, de estrutura, alguns erros já não eram mais admitidos. Talvez no começo do seu ministério, ter ficado irado e batido na rocha, Deus até tivesse deixado passar, mas naquele nível, naquela altura do campeonato, já não era mais permitido. Isso é muito importante você observar. Irmãos, fica só. Se você for subir e me descer toda vez que eu venho pra... Ai, meu Deus. Eu estava falando sobre erros em determinados níveis. Mas Deus tem um nível de tolerância adequado para cada etapa. Com bebês espirituais, pessoas recém-nascidas, meu Deus, Deus tem muita tolerância, Deus suporta tantas coisas. Mas aí nós vamos crescendo, ou pelo menos era esperado que crescêssemos por causa do tempo que já temos. De fato que Paulo disse, olha, pelo tempo que vocês têm já devia ser mestre. E ainda estão assim, guris, se degladiando uns com os outros. Então, à medida que vamos crescendo, existem algumas coisinhas que Deus não tolera mais. Existem algumas coisas que Deus tem dito a você e tem dito a mim. Isso aí independe de chamada nos 5 dons e independe de posição ministerial. Amém? Estou falando de crescimento em Deus, maturidade, de crente, coisa de crente. Pelo tempo que temos de crente, pelo que já temos ouvido, existem coisas que Deus está falando com você e comigo. Isso aí já era para você ter parado. Esse tipo de atitude já era para você ter abandonado. Esse tipo de pensamento não era para você pensar mais. Esse tipo de palavra não era para você deixar mais sair da sua boca. Todos nós temos uma coisa que Deus está te exortando faz tempo. Alguém pode dizer amém? Eu acho que ninguém aqui está livre disso. E eu digo a você, amado, quanto mais eu e você crescermos espiritualmente e alguns ministerialmente, mais o crivo vai ser delicado para você. É por isso, preste atenção no que eu vou dizer, meu querido irmão. É por isso que muitos de nós não temos sido colocados na posição que você sabe que vai ser colocado um dia, porque você não tem estrutura ainda para estar lá.
Porque se você for colocado nesse lugar, que você sabe que vai estar um dia, sem a estrutura necessária, é para pura perda. É para a sua própria ruína. Por isso Deus tem te privado de entrar nesse chamado, de atuar nesse ministério. É mesmo, Jane? Pronto, revelei agora está tudo escrachado, é desse jeito mesmo, é por isso. É por isso que você e eu ainda não entramos nessa etapa. Você acha, amado, que eu não poderia estar em etapas maiores? Claro que sim, todos nós poderíamos estar num patamar muito mais alto com Deus. Por que não estamos? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Aí Deus, que glória a Deus, é consciente, tem a cabeça no lugar, não vai lhe botar num lugar que você não vai render. Não vai lhe botar num lugar que é pura perda para você. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito é exigido. E isso é justo, é uma medida justíssima de Deus. Amém? Pois para o nível que Moisés estava, bater na rocha não era admitido mais. Isso é para a gente aprender, amado, leiamos aprendendo. Quer dizer que não era admitido? Não. Mas o que eu quero que você observe é o respeito que Deus teve com Moisés, independente de Moisés ter errado. Depois disso, abra em Deuteronômio. Irmão, eu subo só dessa vez. Pode deixar. Ai, meu Deus. Vamos abrir em Deuteronômio a última 34. Diz assim: então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. O Senhor, olha só essa leitura, diz que o Senhor mostrou a Moisés toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Noar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Deus respeitou a Moisés, mesmo depois de ele ter sido penitenciado pelo seu erro. Ele não deixou ele ir embora de qualquer jeito. Ele deu uma ajeitada em Moisés na última hora. Observa isso. Amém? Ele tirou ele à parte porque ele sabia que o pessoal já ia entrar, né? O negócio já estava para acontecer e Moisés já estava perto de ir embora. Aí ele pegou Moisés à parte, levou ele para lá, disse: Moisés, vem aqui. Agora você imagina como Moisés podia estar. Quando você erra diante de Deus e sabe que não tem mais jeito, aparentemente, que você fica morto. Mas Deus, como Jesus também fez, levantou Moisés na última hora. Disse: vem aqui, deixa eu te mostrar. Você não vai entrar não, mas eu quero que você veja. E não foi para fazer maldade não, viu, irmão, que Deus fez aquilo. Lógico, até porque Deus não tem nenhuma maldade para fazer. Porque o pessoal pensa assim, às vezes pode pensar: porque mostrou ele, era melhor não ver, porque aí não sofre. Não, aquilo era honra para a pessoa de Moisés. Olha, eu vou deixar você ver, veja aí, ó, tudo isso aí. E ali havia gozo dentro do coração de Moisés com aquilo tudo. Ele disse: olha, essa ali é a terra de Naftali, de Manassés, ali é Zebulun, ali é não sei o que, as campinas de Negueb, as campinas não sei de onde. Pronto, essa é a terra que eu prometi, Moisés. Lembra aquilo que eu te falei desde, ó. Pronto, é isso aí, não é legal? Ele estava tendo uma troca com Moisés nesse momento. Amém? Depois que ele falou isso, vamos ler lá. 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com teus próprios olhos, porém tu não entrarás nela. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o próprio Deus, o sepultou. Não foi homem, não foi ninguém, foi o próprio Deus que o sepultou num vale da terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém até hoje sabe o lugar onde foi sepultado. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando ele morreu. Aí o interessante é que Deus guiou a pessoa que escreveu para colocar esses detalhes.
dando testemunho acerca de Moisés depois de sua morte. E disse assim, olha, quando Moisés morreu, ele tinha 120 anos, nem tinha vista escura. Cadê? Quando não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriu os dias do pranto e do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés é que impôs as mãos sobre ele. Quer dizer, o sucessor só estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Deus deu esse relato acerca de Moisés. Amém? Ele não disse, ó pessoal, Moisés foi uma bênção até aquele momento, mas depois que ele bateu na rocha, ó, acabou, viu? Não sigam o exemplo de Moisés, olhe, não dá certo. Não, amado, ele falou bem de Moisés. Amém? Deus, ele é um Deus que não é mesquinho, que não é baixo, que não é pobre. Ele é um Deus majestoso, educado, fino. Amém? Cheio de caráter, cheio de moral. É muito fácil, amada, nós massacrarmos uma pessoa quando ela erra conosco, matarmos ela. Mas Deus nem faz assim. Amém? Vamos ler no versículo... Cadê? 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito Santo de sabedoria, porquanto Moisés lhe impôs as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram o que o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, os filhos de Israel só deram ouvido a Josué porque viram que Moisés impôs as mãos sobre ele. 10. Nunca mais se levantou. Olha o testemunho que Deus dá acerca de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os oficiais e a toda a sua terra, e no tocante às obras da sua poderosa mão e aos seus grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então, quando Moisés se foi, ele falou bem de Moisés e deu bom testemunho sobre Moisés. Amém, queridos? Eu acho que nós devemos ser cheios de dignidade, mesmo com as pessoas que erram. Amém? Depois em casa você pode ler essa passagem de Jesus com João. E ela me chamou realmente muita atenção. E eu sei que Deus pode ministrar muito mais coisas ao nosso coração, claro, além do que foi falado hoje aqui. Mas me chamou muita atenção que João Batista se tivesse deixado levar pela incredulidade, ao ponto de duvidar que Jesus era o Cristo. Mas quando ele mandou perguntar, Jesus nem rebaixou ele, nem humilhou ele, nem deu um carão nele, mas ensinou da forma certa. Cuidado como a gente está ensinando nossos filhos. Filhos veem exemplo. Eles devem querer ser como nós. Não adianta dizermos uma coisa e fazermos outra. Amado homem, se você é um homem grosseiro com sua mulher, que grita com ela, que fala mal com ela na frente dos meninos, eles não vão respeitar você de jeito nenhum. Tudo que eles menos vão querer ser é como você. Amém? Tenhamos cuidado com isso. Filhos são um papelzinho em branco que Deus te deu para que você começasse essa história. Como vai terminar, aí não é com você, é com eles, porque eles vão ficar adultos e vão escrever a sua própria história, mas o final da história geralmente depende do início. E como foi que você escreveu? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos, Pai, quão pouco sabemos sobre a forma certa de agir, de falar, de fazer as coisas aqui na terra. Mas nós queremos, Pai, aprender de você e receber de você, porque você é manso e humilde de coração. Nos ensina, Pai, a tua maneira de fazer as coisas. Nós queremos ser para os nossos irmãos aqui na terra bênção e não maldição. Nós queremos saber tratar as coisas como você trataria, ver as coisas como você veria, falar sobre as coisas como você falaria. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus.
Nos mostra o teu caminho, a forma certa de fazer as coisas. E nos perdoa, Pai, pela nossa ignorância muitas vezes. Nós queremos ser teus imitadores, Senhor Jesus. Você sim tem a forma certa de lidar com as pessoas. Nos perdoa, Pai, se temos errado. Mas nos inspira na forma certa de agir. Em o nome de Jesus. Amém. Esperamos que você tenha sido abençoado com esta mensagem. Igreja Evangélica Verbo da Vida de Campina Grande. Avenida Floriano Peixoto, 2951, bairro Dinamérica. Fone 83 3335 6880.